Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nesse vídeo nós iremos continuar vendo a edição especial do Overlord que traz a criação da guilda Aisurgon e a conquista da Grande Tumba de Nazarick, que concedeu à guilda Aisurgon uma das folhas de Yggdrasil, o domínio da base de guilda mais importante do mundo de Helheim e uma das 9 bases de guildas mais importantes do jogo Yggdrasil. Mas antes, eu pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e darem aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Isso porque a razão pela qual ele tinha se imergido tanto neste jogo, a razão pela qual ele trabalhou tanto e fez tantas memórias preciosas, o nome desse clã iria desaparecer. Por outro lado, ele nunca pensara que o nome não se adequasse mais às circunstâncias atuais. Ele nem pensara que as pessoas poderiam não estar felizes com isso. O nome do clã era Ninizongol. Fora fundado quando caçar seres heteromórficos era moda. Isso porque havia algumas profissões fortes que precisavam de PK, um certo número de seres heteromorfos para entrar. Portanto, os jogadores de personagens heteromorfos escondiam-se nos 3 mundos onde tinham vantagens Niflheim, Eleim e Muspelheim, e recusavam-se a ir para outros mundos. Afinal, um mundo era grande o suficiente para divertir-se, mesmo que determinados grupos não os deixassem. No entanto, Toutimi e os membros fundadores, incluindo Momonga, eram diferentes. Eles não estavam dispostos a restringir suas ambições e bravamente se aventuraram a outros mundos. Quantas pessoas conseguiram entrar em uma profissão forte por causa do Peking em Momonga e os outros? Então esse nome era autodepreciativo para um grupo de idiotas suicidas que só serviam para fortalecer seus inimigos. Agora o número deles havia crescido, e havia mais membros do que se podia contar nas 2 mãos. Além disso, um dos membros fundadores não estava mais por perto. Ele deixou o clã e o jogo. Sendo o caso, mudar o nome seria o caminho natural das coisas. Embora Momonga chegasse a essa conclusão, seu coração doía ao pensar em seu amigo ausente, aquele que havia jogado desde o início não estava mais com ele. Enquanto Momonga se afundava em ruminação, a conversa continuou em torno dele. Depois disso, Toutimi abriu a conversa uma vez mais com e por fim. Desta vez, vou me destituir da liderança do clã não, de chefe de guilda. Eu me sinto mal em dizer esse tipo de coisa antes mesmo de ser escolhido, mas espero que todos levem isso em consideração. Os membros do clã se entreolharam em silêncio. Ele tá falando sério? O que quis dizer com isso? Quem vai ser o sucessor do Toutimi? Seus olhos transmitiram as perguntas em seus corações. Então, quem será o próximo líder, o próximo chefe de guilda? Alguém quer o papel? Ou alguém quer indicar alguém para esse papel? Momonga concordou com quem quer que tenha feito essa pergunta. Ninguém poderia substituir um homem tão notável. Ele sentiu pena de quem quer que fosse o próximo homem. Toutimi olhou para todos, e o que ele disse a seguir tirou o chão de Momonga. Pessoalmente eu gostaria de recomendar o Momonga-san Gae. Momonga não pôde deixar de fazer um barulho estranho. Ele não conseguia entender o porquê de seu nome estar sendo citado neste momento. Procurando por alguém para ajudá-lo, ele encontrou um coro de vozes dizendo coisas como não seria ruim, e podemos deixar com Momonga. Sam. Embora parecesse impossível, ele não ouviu uma única voz discordante. Isso o fez pensar se havia uma conspiração acontecendo. Estão falando sério. Acham mesmo que eu posso fazer isso? Em resposta à exaltação de Momonga, Toutimi realizou um subterfúgio magnífico, digna do guerreiro mais forte. Bem, eu repassei isso a vocês sem aviso prévio. Bom, não consegui a aprovação de Momonga-san. Então há alguém que vocês querem recomendar? Alguém quer ser voluntário? Ninguém respondeu às perguntas de Toutimi. Droga! Embora seu corpo não pudesse suar, ele podia sentir o suor nas costas do mesmo jeito. Essa era uma situação comum nas reuniões da empresa. Se ele não fizesse nada, de fato seria o escolhido. Quando olhou para Toutimi, o guerreiro mais forte que usou um subterfúgio para desequilibrá-lo e dar-lhe um golpe fatal, Momonga decidiu solidificar sua defesa. Ei, calma, dá um tempo. Sério, me dê um tempo, Touti-san. Isso tudo é muito repentino. Querem decidir isso assim? Não pode decidir uma coisa dessas tão rápido. Me dê um pouco mais de tempo. A pessoa que respondeu ao protesto de Momonga não foi Toutimi, mas o Bear. Acho que não. Pessoalmente, sinto que o Momonga-san é um excelente candidato. Ele entra regularmente, é meticuloso e não tem hábitos estranhos. Além disso, ele é uma parte neutra que não favorece ninguém, Etu Brute. Honestamente, não era uma traição. Foi apenas que a recomendação de um colega da aliança sem itens de cash, e como consequência, extraiu murmúrios de aprovação de todos os que o cercavam. Então parecia que ele estava sendo traído. Embora estivesse um pouco orgulhoso de que ninguém se opusera a ele, este não era o momento para esse tipo de coisa. Não, espere um minuto. Obert-san, não estou confiante de que posso guiar a todos tão extraordinariamente bem quanto Touti-san. Não seria melhor outra pessoa para isso? Todos aqui te apoiam nesse aspecto. Não há ninguém neste clã que não te apoiaria. Momonga-san com isso, Toutimi repetia. Vai ficar tudo bem, relaxe. Momonga olhou nos arredores.
e todos que ele viu estavam assentindo. Este foi um nível de ansiedade que Momonga nunca sentiu antes em sua vida. Como ele poderia ser um chefe de guilda? Houve muitas razões para recusar. Além disso, como alguém como ele poderia substituir um homem como Totimi? Enquanto Momonga pensava em como recusar essa indicação, uma nova janela apareceu no canto do olho. Ele recebeu e-mails de 3 pessoas. Todas as comunicações que não fossem in-game eram pagas com itens de cash, então parece que esses e-mails eram muito importantes. Suas mãos se moveram por baixo da mesa, e ele abriu os e-mails. Momonga ficou muito surpreso ao ver que havia 3 remetentes diferentes, mas se ele pensasse calmamente sobre isso, pareceria que todos os 3 e-mails haviam sido enviados quase ao mesmo tempo. Os 3 remetentes eram Punito Moi, Tábulas Maradina e Beliver. Ele rapidamente os examinou enquanto os outros estavam discutindo animadamente sobre o novo chefe de guilda. Apesar de terem sido escritos de maneiras diferentes, todos diziam a mesma coisa. Se alguém que não fosse Momonga se tornasse o chefe de guilda, a guilda em outras palavras, este clã certamente seria destruída. Portanto, eles teriam que se juntar a uma guilda diferente da de Momonga. Esta foi a razão pela qual Momonga precisava ser o chefe de guilda. Estava claro que os 3 estavam certos de que a guilda iria se separar, mas ao mesmo tempo eles tinham motivos diferentes. Se eles jogassem o jogo por prazer e entretenimento, seria natural que uma guilda se separasse pois desejariam coisas diferentes. Como era difícil reunir todos esses membros diferentes, manter todos juntos para que todos pudessem se divertir era a coisa certa a fazer. Em sua opinião pessoal, Momonga queria o último resultado. Como as 3 pessoas que lhe enviaram os e-mails eram inteligentes ou instruídos, era mais provável que houvesse algum motivo oculto por trás disso. No entanto, não tinham nada a ver com Momonga em si. No final, a escolha dependia dele. Momonga procurou a resposta em sua alma, e a conclusão foi muito simples. Estavam em um jogo, um de seus amigos já tinha ido embora, e chegaria o dia em que todos os outros também fariam o mesmo. Afinal, o mundo real era mais importante que um jogo. Mas esse dia não será hoje. Além disso, Momonga queria continuar se divertindo com essas pessoas. Assim, só poderia haver uma resposta. Claro, Momonga estava preocupado ao ponto de quase perguntar: "Vocês confiam mesmo em mim?" O desconforto com a possibilidade de trazer problemas a todos o assombrava, assim como o medo de conseguir lidar com as muitas coisas que o futuro lhe traria. Mesmo assim, embora ainda estivesse hesitante, ele já havia tomado sua decisão. Tudo bem. Se não houver mais ninguém, então assumirei o papel. O olhar de todos se fixara nele. Bem, algumas pessoas não tinham rostos, então era mais de virar em sua direção. Ainda assim, Momonga podia sentir o peso de seus olhares, e de repente ele estava muito consciente do ditado de que havia na força dos olhares. Esmagado pela súbita pressão, Momonga pensou em recuar, mas as palavras que saíram de sua boca eram completamente diferentes daquelas em seu cérebro. Claro, só se todos estiverem dispostos a me ajudar, sem uma única palavra. Os membros do clã já haviam decidido ajudar Momonga. Já que esse era o caso, Momonga, em sua determinação titubeante, se levantou. Então, não estou confiante que farei isso direito, e ainda tem a possibilidade de causar problemas para vocês. Mas vou assumir a posição de chefe de guilda. Vamos trabalhar juntos hoje e no futuro. Momonga foi ovacionado por estrondosos aplausos. Então, como futuro chefe de guilda, vou começar a trabalhar. E o nome da nossa guilda? Eu que tenho de escolher? Um burburinho tomou conta após a sugestão de Momonga. Isso foi um sinal do desconforto deles? Os personagens de Yggdrasil não tinham expressões faciais, mas sentia que havia um semblante sombrio em todos os rostos. Pesava mais nele do que seus olhares. Não precisa, não se preocupe com isso, eu acho, Bukubuku Shagama falou, e suas palavras limparam as nuvens tóxicas que pairavam no ar. Foi seguido por várias vozes de aprovação. Embora tentassem encobrir, todos pareciam em pânico. Momonga não podia imaginar o porquê eles se sentiriam assim, e naquele momento notou seu amigo levantando a mão nervosamente. Diga, Peroroncino-san, eu gostaria de saber, apenas por alto, hipoteticamente falando para efeito de comparação apenas. Mas que tipo de nome o Momonga escolheria para a guilda? Momonga atormentou seu cérebro quando ouviu a pergunta. Assim de repente eu não tenho nada em mente bem, qualquer nome serve. Por que eles são tão inflexíveis sobre isso? Quando esses pensamentos passaram por sua mente, Momonga começou a tentar pensar em um bom nome. Que tal algo como zoológico heteromórfico? É até decente, alguém deve ter murmurado de algum lugar. Zoológico heteromórfico, é surpreendentemente bom e se encaixa na nossa imagem. Mas, bem, parece que a gente é tão ameaçador quanto crianças com arminhas d'água. É meio exótico, mas não é ruim. Se bem que parece aquelas organizações que só fazem sentido em mangás. Sabe aquelas de arcos de torneio? Parece o tipo de equipe que aparece num torneio de luta, mas acaba perdendo logo de cara. Se eu escrevesse faria isso, aí os leitores pensariam que era uma equipe forte, mas quando virassem a página, já teriam perdido a luta. Eu até gostei. Sabe, tem uma sensação bem vil. Pra ser sincero, isso nos faria parecer como um bando de lixo, não gostei nem um pouco. Ah, desculpe, Momonga-san. E a Maiko estava murmurando para si mesma entre as pessoas discutindo nas proximidades. Eu acho que é um desperdício abandonar completamente o nome do nosso clã atual.
Seria bom se pudéssemos escolher um novo nome que tivesse alguma relação com o antigo. O silêncio de repente caiu na sala, seguido por vozes concordando com Yamaiko. Momonga poderia aceitar essa sugestão embora não tivesse a feito com essa intenção. Fechar os olhos trouxe à mente os momentos agradáveis passados com esses membros do clã. Momonga considerou que essas memórias inesquecíveis desapareceriam com esse nome, e ele odiava isso. Nini zongou. 9 pessoas suicidas? Há algo relacionado a... Se esse é o caso, que tal os Cavaleiros Templários? Afinal, Touti-san é como Ubis de Pains. Bem, mas ainda faltaria um. Embora ele não tivesse ideia do que Tábulas Maradina estava falando, Momonga sentiu que isso deveria estar relacionado a algum conhecimento oculto. Afinal, Tábulas Maradina era bastante versado em lendas ocultas. Havia muitas coisas que Momonga não sabia. Cavaleiros Templários não têm nem sequer uma palavra em comum com o Nini Zongou. Tábulas Maradina-san tá sempre falando sobre coisas que não podemos entender. Sim, desculpa, que tal beisebol? Um time de beisebol precisa de 9 pessoas. Coisas relacionadas a times estão fora de questão. Além disso, você deve lembrar que a razão pela qual estamos discutindo isso é porque não temos mais 9 pessoas. Você deveria pensar em algo que não tem nada a ver com o número 9. O Nefilim, guerreiro Takemi Kazushi, não participou do diálogo. Em vez disso, ele mergulhou em pensamentos, escreveu algumas coisas em seu PDA e então falou: se quisermos usar o som de que tal Ains? Nines começa com a letra N e em hiragana. N é dessa forma. Se pegarmos o primeiro caractere N e o substituirmos por A, obteremos Ains. Não é ruim. Então, isso representa o fim do clã atual e um novo começo em forma de Ains? Parece um pouco forçado, mas é definitivamente a melhor sugestão até agora. Ains, retornar como Ains, certo? Que tal Ains com Z? Ambos são bons, né? Não é um grande problema. Melhor pensar em como vamos fazer com On e Gol seguindo essa linha de raciocínio. Começou Punito Moi e então continuou. Que tal o Algon? Agora nós temos On e Gol que virou o Algon. É perfeito. HM? Há um extra. De onde veio? Se bem que sem isso ficaria GWN, né? Ains ou Al, GWN? HM, bem, não é sempre que temos a chance de brincar com anagramas. Antes disso, o Al é pronunciado OL. Algo assim. É como a diferença de um Oze para um slime. Essa grande insistência veio de Eroero, um slime. N, W e G são todos usados. North, West. Acho que é isso aí. Embora o tópico tivesse mudado completamente para fazer anagramas do nome, as vozes lentamente ficaram mais suaves, como se estivessem cansadas. Em meio ao debate acalorado, Momonga sentiu que provavelmente não haveria ideias melhores. Ele considerou cuidadosamente as sugestões e depois de certificar-se de que não havia outras, ele olhou para todos os membros e anunciou sua decisão a todos. Então vamos combinar as sugestões de Takemi Kazushi-san e Punito Moi-san para criar o novo nome da guilda. Alguém discorda? Não. Todos apoiaram a declaração de Bukubuku Shagama. Se esse fosse o caso, então, o novo nome da nossa guilda é Zoológico Heteromórfico. Naquele instante, os sons de risadas e zoações vieram de todos os cantos. Ele mostrou ambas as palmas das mãos para indicar que entendeu, e então tossiu. Calma, foi só uma piada ruim. Enfim, estamos decididos a usar a Inzo ou Algon. Então, os membros do clã concordaram em uma só voz. Então, quem vai fazer a missão para montar a guilda? Alguém está disposto a ajudar? Se estiverem ocupados, eu mesmo faço no meu tempo livre. Era necessário realizar uma missão quando se tratava de registrar uma guilda. Havia 8 tipos de missões para escolher, mas apenas uma precisava estar perfeitamente concluída. Momonga se perguntou qual seria a mais simples, e então não havia necessidade disso. Não se preocupe, Momonga-san. Já completei a missão e trouxe o item necessário. Aqui, pode usar, foi Touti-me quem disse isso. Podemos? Claro. Eu desisti no meio do caminho, e isso é o mínimo que posso fazer. Momonga pegou um pergaminho de Touti-me. Quando desenrolou, uma nova janela se abriu em sua linha de visão. Era um formulário de solicitação de configuração da guilda. Se seguisse suas instruções e inserisse as informações relevantes, ele poderia fundar uma guilda. Então eu vou desmantelar o clã. Uma música sombria e triste veio da posição de Touti-me. Após cerca de 1 minuto de música, a mensagem de dissolução do clã, que apareceu, informava a todos que a solicitação de Touti-me havia sido completada. Momonga terminou de preencher os dados com o teclado flutuante sobre seu console, e em seguida pressionou Enter. Naquele momento, um breve som de festejo soou. Pessoal, criei a guilda. Vou enviar os convites. Fiquem atentos. Após selecionar o amonte necessário de pergaminhos de convite para a Inzo ou Algon, ele os enviou. No instante seguinte, mensagens apareceram. Na frente de todos, Momonga achou muito engraçado como todos abriram os pergaminhos e inseriram seus personagens da mesma maneira. Uma notificação tocou continuamente conforme o número de membros da guilda continuava a aumentar. No final, todos os membros do Nini Zongou estavam agora na Inzo ou Algon. Assim, o clã do passado desapareceu e uma nova guilda nasceu. Sua janela de status indicava que o território pertencente ao clã chamado Nini Zongou havia sido transferido para a guilda chamada Inzo ou Algon. Não era nada digno de espanto. Novas guildas surgiam em Yggdrasil quase na mesma taxa que as antigas desapareciam. No entanto, houve um sentimento estranho no coração de Momonga. Isso porque, quando começou a jogar, ele havia sido salvo do Peking por Touti-me.
Após o ocorrido, ele havia sido convidado para o Nini Zongo e aprendeu como o jogo poderia ser divertido. Então, quando os membros aumentaram, ele gostou ainda mais de jogar com seus novos amigos. E agora, o clã que foi a fonte de grande parte de sua alegria não mais existia. Mas a solidão que ele sentiu passou em um instante. Isso porque a guilda recém-fundada continuava com todos. De fato, isso não foi um fim, mas um começo. Ainda assim, não foi apenas a felicidade que ele sentiu. Agora, um fardo pesado repousava em suas costas. Até agora, ele tinha ficado feliz o suficiente jogando e ajudando seus colegas do clã. Mas agora, como um chefe de guilda, ele deveria ajudar todos a se divertirem. Enquanto Momonga observava todos falando sobre o que fariam em seguida, Momonga sentiu a pressão esmagadora que seu senso de dever lhe dava. Ele respirou fundo e depois se levantou. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!